E nessas empresas que você atuou, que você comentou ali, uma empresa grande e tal, imagino que deve ter vindo várias obras grandes. Cara, muitas. Você lembra de algumas aqui que ficou marcado? Lembro, cara, lembro de várias, assim. Mas, por exemplo, mais da minha segunda empresa. Lembro de uma obra da Todeschini, por exemplo, que foi um marco pra gente, porque o engenheiro falou que somente uma empresa de Brasília era capaz de fazer. Porque era um sistema de contravento. E, cara, contravento é uma coisa que, bom, para quem é das antigas, é o básico, porque o contravento ele é de um tempo antes do tubo. Hoje, tudo que a gente vai fazer, você coloca tubo de alumínio. Uhum. O contravento ele vem de uma época onde o vidro era o protagonista. Então, assim, cara, você usava pouquíssimo alumínio, o mínimo de ferragens para que o vidro brilhasse. Então, assim, a estrutura era feita com contravento. E nessa época, a Todeschini veio com um projeto pra gente, um projeto bem bacana, 8 metros de altura, eles queriam só vidro e não queriam tubo. E aí tinha que meio que ser no contravento. E assim, como eu tinha essa herança de um vidraceiro que tinha vindo da Blindex, tinha feito treinamento lá, eu sabia fazer contravento. Então, a obra está até hoje lá em pé. Todo dia que eu passo lá, eu fico olhando para aquela obra. É toda feita no contravento, em forma de T. Começa em cima, né, na vertical, depois horizontal. E aí o cara falou, cara, agora só vocês vão fazer a obra para mim. Então foi a primeira obra. Depois a segunda obra foi a minha Spider. Cara, eu estudei Spider muito tempo. Eu fui numa feira, sei lá, tipo 2006, assim. 2006. Não, foi antes. 2004, uma coisa assim. E aí encontrei um chinês lá. Eu não entendo bolufas de chinês. Mas acho que o cara viu que eu não sei se eu tava enchendo muito o saco do cara, porque eu queria conversar com ele, a gente não se entendia muito bem, então tinha ali um cara meio que era meio intérprete. E aí o cara me deu um catálogo. Bicho, o catálogo tem essa, eu tenho até hoje. Ele tem essa espessura aqui, ó. E nesse catálogo é tudo de aço inox. E tem todos os tipos de Spider, assim, que você imagina os caras fabricam. E eles estavam expondo no Brasil. Daí o cara me deu aquele catálogo, todo em chinês e inglês. Ele vem em 2 versões. E eu comecei a estudar sobre aquilo. Cara, eu lembro assim, quase não tinha vídeo na internet, sabe assim? Então comecei a perguntar para as pessoas e comecei a estudar o catálogo. E comecei ali, através das figuras ali e através de tradução ali do inglês, comecei a entender sobre o que significava aquilo. Então assim, eu devo ter estudado o Spider, sei lá, uns 4 anos sem ter feito uma obra. E sempre jogando na mão dos montadores. Bicho, oferece Spider, cara, Spider é o futuro, Spider, até que conseguimos vender um Spider. Então, quando a Foi gente a conseguiu realização de um sonho. realização do sonho, cara. Esse era o meu propósito. Fazer uma fachada Spider. Cara, eu achava aquilo fantástico. Fizemos a fachada Spider, foi bacana. E aí depois a gente viu o Spider assim, cara, se alastrar igual o fogo em mato seco, sabe? Porque daí ficou muito top. E aí todo mundo começou a fazer Spider. Então, e aí foi essa fachada. E depois, por último, né, que mais bacana, assim, que eu sempre falo, a obra da Nestlé. A Nestlé foi muito top, assim, porque foi uma obra... Começou que a obra ela foi avaliada em 1.300.000 em 2011 e a gente Trazer não... para mercado hoje, 1.300.000 coisa, naquela época. E assim, imagina. o mais interessante é que não teve concorrência. Não teve ninguém na nossa região com coragem de concorrer na obra. Então, assim, de tão diferente que era a obra. Então, mas assim, eu acho essa obra bacana porque ela saiu na revista, ganhou um monte de prêmios, mas nós fizemos muitas obras sofisticadas assim, que não tiveram tanto glamour, né? Como essa obra teve, que essa daí realmente foi uma obra que ganhou muitos prêmios, então ficou muito tempo na mídia especializada, né? Vamos dizer assim, de construção, decoração, design mesmo e arquitetura. Mas nós fizemos muitas obras, muitas pequenas difíceis, muitas grandes difíceis, Essa dança ela ficou bem marcada, né? bem Ficou marcada, bem cara. famosa. Porque a história dela foi interessante. Primeiro, assim, como foi feita a obra. Porque a obra ela veio com um projeto pra gente, o projeto era fita. Aí ligamos na época pra 3M e a 3M falou, cara, nem a pau coloca a minha fita aí, cara. Não dá pra trabalhar com fita, vai ter que ser... A própria 3M falou, tem que ser com silicone, pra ter dilatação. Aí nós fomos aprender a fazer junta com silicone, né, que é colagem estrutural. Que era uma junta muito agressiva, muito grossa, muito espessa, e aí o silicone não curava. Aí que você vai aprender que o silicone cura com umidade, não é com calor, que tem todo um controle, que você tem que colar os lotes, depois tem que controlar. Então, assim, foi uma obra que a gente aprendeu muito. Foi nessa obra que eu aprendi, por exemplo, sobre pilha,
né, que chama de transferência galvânica, que é quando você coloca dois metais em contato com o outro, um rouba os íons do outro. Então, assim, cara, a gente aprendeu muita coisa. Assim, é que eu sempre falo, conforme a gente ia avançando, e eu gostava disso. Então, os próprios vendedores sabiam que eu gostava muito desse desafio, sabe? E eu nunca errei uma obra difícil. Eu errei muito, cara. Nossa, eu já fiz cada uma, cara. E eu sempre errava em obra fácil, porque era tão tedioso fazer obra fácil que eu acabava desleixando e errava. Eu gostava de fazer coisa difícil, assim. E isso foi transformando todo mundo, né? Como eu falo. Todo mundo foi melhorando como profissional na empresa. E quando o desafio ele é grande, você automaticamente você vai correr atrás para superar aquilo ali, Sim. né? E daí automaticamente o que é pequeno fica fácil, né? E sabe uma coisa interessante? Assim, o nosso mercado sempre foi carente de soluções. E eu nunca fui... Eu sempre me achei assim... até estava conversando com um menino essa semana, ele perguntou assim, se eu tivesse que dar algumas dicas para ele, né? Eu falei, cara, veja de tudo aleatoriamente. Não fique fechado só no seu mundo, porque o seu mundo é isso aí, cara. Então, eu sempre tive assim um flerte grande com o mercado de movelaria. Eu sempre achei que o mercado de movelaria sempre esteve à frente do nosso mercado. Então, assim, muitas soluções que eu criei, eu peguei, copiei no mercado de movelaria. Eu criei uma vez uma Maxiar, porque a cliente do meu... A filha do meu cliente sofreu um acidente com o Maxiar. Então, o Maxiar... Imagine que o Maxiar tem aqueles estágios, né? Da haste. E aí o Maxiar, ele estava meio aberto. Então, ele estava com uma haste muito para fora. E a menininha passou, bateu, acho que o ombro no Maxiar e ficou parada. E o Maxiar voltou, escapou, voltou e deu no pescoço dela. Quase matou a menina. E daí o cara decidiu que, cara, nunca mais eu quero Maxiar com haste. Mas ele queria Maxiar. E daí, cara, como que a gente vai colocar um Maxiar que não tem haste? E aí eu comecei a viajar. E daí eu me lembro que eu fui lá e comprei 2 pistões de armário, coloquei no Maxiar e a gente ficou testando, cara, qual que era a altura certa, porque tinha isso daí, né? A altura certa e tal. E, cara, foi um sucesso. Fizemos a casa do cara toda com esse Maxiar. E esse cara, ele patenteou esse Maxiar. O nosso cliente patenteou o nosso produto, porque a gente não tinha nem noção de patente. Então, tudo coisinha assim, cara, que você vai pegando inspirações de outros lugares, vê muita coisa, assim, muita coisa de serralheria, muita coisa de fora, sabe? Então, assim, eu sempre digo isso, eu sempre tô olhando para todo lugar, assim, até hoje, assim.